Pessoal, bem-vindo mais uma vez ao canal Universo da Química. Eu sou a professora Valdete e hoje nós vamos tratar do assunto ligações químicas. Por que as ligações químicas acontecem? Para formar substâncias no meio ambiente. Formação de água oxigenada, formação de dióxido de carbono, enfim, todas as substâncias para existir, ela tem esse fenômeno chamado ligações químicas. Nós temos dentro desse assunto 4 tipos de ligações. As ligações iônicas, as ligações covalentes, as ligações dativas e as ligações metálicas. Nós vamos começar falando então das ligações iônicas. As ligações iônicas elas ocorrem por doação de elétrons e existe um motivo para isso, tá? Como que elas interagem? Esses elementos químicos, eles interagem metais com ametais. Os metais têm elétrons sobrando e os metais precisam de elétrons. Então vamos entender. Ocorre entre os metais e ametais. Famílias da tabela periódica que fazem isso. Os metais é a 1A, 2A e 3A. E as famílias que vão receber esses elétrons. Famílias 5A, 6A e 7A. Bom, vamos entender uma outra coisa aqui que é necessária. Para poder formar essas substâncias, existem uma regra chamada regra do octeto, ou regra dos 8, né? Que diz assim: para o átomo atingir a estabilidade, né, ficar estável, formar a substância e manter aquela substância formada, ele tem que adquirir 2 ou 8 elétrons na última camada. Então, naquele desenho do átomo de várias camadas, essa última camada tem que ter estabilidade. Então, vamos lá, vamos entender. Eu fiz a distribuição aqui de valência, ou chamado quantidade de elétrons de cada elemento químico, para vocês entenderem como é que funciona. Por exemplo, o sódio é um metal, tá? Esse metal ele tem 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e 1 elétron na última camada. O que vai acontecer? Ele tende a doar esses elétrons, né? Por quê? Ou ele tem que ganhar 7 para ficar com 8, ou ele teria que dar o seu último elétron para perder essa última camada e ficar com 8. É mais fácil que ele doe esse elétron. Então, nós fizemos aqui uma demonstração com a fórmula eletrônica do cloro, né? Que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons, porque é da família 7A. E o sódio, que é da família 1A, com seu elétron da última camada. Ele vai doar para o cloro esse elétron, fazendo uma doação, né? Quando ele faz essa doação, ele perde esse elétron aqui, ó, dessa camada. Perdeu. Então, ele ficou com 8 elétrons. E o cloro, por sua vez, né, recebeu esse elétron doado do sódio, tinha 7, recebeu 1, ficou com 8. Então, ele obedeceu a regra do octeto e formou uma substância chamada cloreto de sódio. Cloreto de sódio, conhecido por todos nós como sal de cozinha, que existe na água do mar. Então, essa formação, essas interações acontecem o tempo todo através da ligação iônica, que é a doação de elétrons entre metais e ametais. Bom, continuando a nossa explicação, dentro dessas ligações químicas que nós estamos falando, acontecem outras, como a covalente, que vai também seguir a mesma regra que é a regra do octeto, né? Essa regra surgiu, para quem não entendeu ainda, lá dos elementos da família 8A, que é o gás hélio, neônio, criptônio, que tem uma estabilidade, eles têm dificuldade de reagir porque eles já são estáveis. O hélio tem 2, o neônio tem 8 elétrons e os outros também. Essa estabilidade também vai ocorrer nas ligações covalentes. Mas o que são ligações covalentes? São as ligações que ocorrem o compartilhamento de elétrons, diferente da ligação iônica, onde os metais dão os elétrons. Nessa, ninguém tem para doar elétrons. Quem não tem para doar, compartilha. Quem vai compartilhar? Ametais com ametais, ou não metais com não metais, né? Podem ser chamados assim também. Quem são esses elementos químicos da tabela? São os elementos da família 4A, 5A, 6A, 7A, mais o hidrogênio, que é considerado sem família. Então, repetindo, família 4A, 5A, 6A, 7A, mais o hidrogênio. Então, o hidrogênio faz ligação covalente junto com esses elementos químicos, né? Atendendo a regra do octeto e faz compartilhamento. O que é compartilhar? Um elétron é emprestado para o outro. Então, aqui nós temos o Cl2, né?
Cl2, ó, nós temos 2 Cl. O que vai acontecer? Esse Cl é da família 7A, significa que ele tem 7 elétrons na última camada. Eu já coloquei eles aqui, ó. Se eles não têm para doar, eles vão compartilhar. Então, esse cloro tem 7 elétrons. Ele vem aqui, pega um emprestado desse aqui, ó, compartilha o seu elétron. Então, 7 dele com um emprestado aqui, ele fica com 8. Esse tem 7. Com esse emprestado desse aqui, ele também fica com 8. Atendendo a regra de estabilidade de 2 ou 8 elétrons na última camada. A mesma coisa aqui, ó, eu dei um exemplo do gás oxigênio, que é o nosso O2. Né? Então, nós temos 2 oxigênios. Né? O que eles vão fazer? Eles são da família 6A. Tem 6 elétrons na última camada. Então, 6 compartilhou um aqui. 7 compartilhou mais um. 8. Então, ele tem 6 dele, 6 elétrons dele e 2 elétrons compartilhados. Ficou com 8. Esse de cá tem 6 elétrons dele e 2 compartilhados. Ficou com 8. Tá? Essa maneira de expressar é chamada, né, de fórmula eletrônica. É uma maneira de expressar. Se eu quisesse mostrar de uma forma mais simples, eu posso considerar que cada elétron compartilhado aqui fez uma ligação. No caso do oxigênio, compartilhou um aqui, fez outra, mais uma outra. Eu posso expressar, então, da maneira fórmula estrutural. Então, seria Cl, tracinho Cl, oxigênio, traço, traço, oxigênio. Chamado de fórmula estrutural. Né? É uma maneira de representar as ligações que nós fazemos. No caso, a ligação covalente. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, nós estamos estudando os tipos de ligações químicas, mas nós temos também a ligação dativa. A ligação dativa, também conhecida como ligação covalente dativa, ela é um pouquinho diferente da ligação covalente, mas ela também ocorre entre os metais, né? Também da família 4A, 5A, 6A, 7A, mais o hidrogênio. Mas ela tem uma condição um pouquinho diferente. Que condição é essa? Ela compartilha elétrons, sim. Existe um compartilhamento, só que ela compartilha pares de elétrons de um único átomo. Como que ocorre isso? Ela também segue a regra do quinteto. Tem que ser 2 ou tem que ser 8, mas ela vai fazer um recurso primeiro. Antes de acontecer a dativa, tem que acontecer a ligação covalente. Então, por exemplo, o gás oxigênio, né? Ele tem 6, vai compartilhar aqui, vai ficar com 8. Ó. 6, 7, 8. Ficou com 8 aqui, 8 aqui. Então, não tem onde mexer mais. Ele já formou o O2. Mas se aproximar mais um oxigênio dessa molécula, pode formar o O3, que é o gás ozônio. Então, o O2 pode se transformar em O3. Como que ele vai transformar? Ele vai fazer uma ligação aqui com um compartilhamento de pares. Ou deste átomo aqui, ou deste aqui. Como esse aqui está mais próximo daqui, ó, aproxima, né? Vai ser uma aproximação e ele vai receber um par de elétrons, ó. Vai receber aqui um par de elétrons. Então, aqui vai acontecer uma covalente e em seguida dessa ligação covalente que ocorreu, vai acontecer uma ligação dativa, né? Nesse caso que eu coloquei aqui, é para mostrar para vocês que forma o gás ozônio dessa maneira, né? E por isso, muitas vezes a camada de ozônio é atingida, porque essa ligação dativa ela consegue ser rompida com facilidade. Eu pus um outro exemplo aqui, ó, onde tem um hidrogênio com o seu 1 elétron, né? O nitrogênio da família 5A com os seus 5 elétrons, né? O oxigênio com os seus 6 elétrons, família 6A, né? Então, vamos dar uma conferida aqui. Hidrogênio, 1 elétron. Nitrogênio, família 5A, 5 elétrons. Oxigênio, família 6A, 6 elétrons. Esse aqui é o HNO2, o ácido nitroso, né? Bom, vamos ver o que vai acontecer aqui. Todos têm que seguir a regra, ficar com 2 ou com 8. Eu tenho 5 elétrons aqui do nitrogênio. Ele compartilhou um aqui, ó. 5 com mais 1, 6.
Compartilhou mais um aqui, 7. Mais um aqui, 8. Então, o nitrogênio ficou com 8. O hidrogênio, por sua vez, também seguiu a regra. 2 ou 8. Ele não consegue ficar com 8, então ele ficou com 2 elétrons. Esse oxigênio tinha 6 elétrons dele, da família 6A. Com 2 que ele pegou emprestado do nitrogênio, também ficou com 8. Bom, aqui não tem mais nada para fazer. As ligações covalentes já aconteceram. Agora vai acontecer a ligação dativa. Aproxima-se aqui um outro átomo de oxigênio e vai interagir com essa substância. Nessa interação, ou ele vai receber um par de elétrons do oxigênio, ou ele vai receber um par de elétrons do nitrogênio. No caso aqui, nós vamos fazer o recebimento do nitrogênio. Recebeu um parzinho. Então, aqui aconteceu uma ligação dativa. E aqui aconteceu ligações covalentes. Covalentes, covalentes e ligação dativa. Então, é um recurso que a natureza usa para fazer uma outra ligação e formar novas substâncias dentro do nosso planeta. Bom, pessoal, para finalizar aqui o nosso grupo de ligações químicas, nós temos a ligação metálica, que segue praticamente a mesma intenção, só que ela tem uma trajetória de formar nuvens ou mar de elétrons. Por quê? Porque a ligação metálica já faz ligações com os metais, né? Faz ligações com os metais. Esses metais têm algumas capacidades, uma propriedade bem diferenciada. Todo metal tem brilho, né? Brilho. São condutores de eletricidade e de calor. Então, se você esbarrar um metal numa corrente elétrica, né, você vai sentir lá a eletricidade permeando sobre ele. Por quê? Porque ele já tem cargas positivas e negativas nessa nuvem ou mar de elétrons. Tem a capacidade também de passar calor. Então, você coloca uma panela de alumínio no fogo, se você encostar no seu braço, você vai queimar, porque ele consegue absorver calor e transferir esse calor. São lamináveis. A gente consegue fazer lâminas com esses metais, né? Consegue fazer anéis, né? Consegue fundir prata com ouro e fazer um anel diferenciado, né? Então a gente consegue fazer essa transformação. São flexíveis, né? Por exemplo, um anel de prata, um brinco de prata, se a gente dobrar ele, ele vai se flexibilizar até quebrar. Quebra as ligações entre os átomos de prata. Tem densidade, né? A gente consegue sentir o peso de uma barra de ferro, o peso do ouro. São pesos diferentes, né? Tem ponto de fusão e tem ponto de ebulição. Então, são essas características da ligação metálica, formando o chamado mar ou nuvem de elétrons, porque fica permeando entre eles essa névoa de cargas positivas e negativas. Bom, pessoal, para finalizar, a gente precisa então entender como é que funciona. Tem alguns exercícios que caem no Enem, caem no vestibular, né? E também em sala de aula a gente pode encontrar exercícios como esse. Como esse aqui, por exemplo. A água, o sal de cozinha e o butano, que é o gás de cozinha, são substâncias do dia a dia. Esses compostos têm estruturas constituídas por que tipo de ligação? Então ele colocou a água, o sal e o gás butano. Tem uma maneira da gente identificar e chegar à conclusão do tipo de ligação que é. Por exemplo, a água ela é composta pelo hidrogênio, que é o sem família, e pelo oxigênio, que é da família 6A, 6 elétrons. Então aqui nós temos uma ligação de ametais. Se eles têm ligações entre ametais, são ligações covalentes. Nós temos aqui o sal de cozinha. O sal de cozinha é composto pelo sódio e pelo cloro. O sódio nós já sabemos que é metal. Então aqui nós temos um metal e um ametal. Qual a conclusão que nós vamos chegar? Esse tipo de ligação aqui é a ligação iônica que acontece. E finalmente nós temos o gás butano, família do carbono, né? Tem 4 elétrons, 4A. E o hidrogênio sem família. Então acontece entre metais ou não metais. Ligação que acontece aqui é a ligação covalente. Tá? Então vai ficar ligação covalente, ligação iônica e ligação covalente. Então, para vocês terem uma ideia que dá para olhar e diferenciar essas substâncias. Espero que vocês tenham aprendido. Curta aí, deixa um joinha no nosso canal, faça seus comentários e se inscrevam.